Eu quero abrir um espaço também no nosso programa. A gente começa o mês de novembro falando sobre o Novembro Azul. Assim como nós começamos outubro, incentivando as mulheres, né, a se amarem, se cuidarem, ter um olhar, né, redobrado com o seu corpo, tentando assim, né, prevenir o câncer de mama, e ele sendo diagnosticado no início, quanto mais cedo o diagnóstico, mais são as chances de cura. A gente abre o mês de novembro passando esse recadinho agora para os homens, né? Que bom a gente ver ações em todo o mundo, em todo o Brasil, sobre o Novembro Azul. Quero agradecer a presença hoje do nosso programa do urologista, doutor Alexandre Grieco. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Muito obrigado, Tati. Obrigada pela gentileza da presença. Obrigado pelo convite e a oportunidade de explicar sobre esse tema muito polêmico para os seus telespectadores. Infelizmente, tem muito tabu em relação ao exame, né, doutor? Isso existe ainda, apesar de que cada vez mais isso vem diminuindo. Na época, talvez, dos nossos pais, dos nossos avós, isso fosse uma coisa muito importante, um tabu muito intenso, mas ainda existe, infelizmente. A gente tem até alguns números, eu queria compartilhar com o pessoal Sim. de casa, doutor, e chama muita atenção, né? Você que está me acompanhando aí no programa, olha só a comparação que a gente conseguiu, turminha. 8 mulheres para cada um homem procura assistência médica sem ter sintomas. Metade dos homens que vão ao urologista são incentivados pela esposa. As mulheres vivem, em média, 7 anos mais do que os homens. E realmente, é fato, as mulheres, elas procuram mais o médico, né, fazem o trabalho de prevenção, que a gente possa, através do nosso programa, motivar e incentivar os homens a também, né, terem esse cuidado. Se detectado precocemente, tem até aí 95% de chances de cura. Hoje a gente fala sobre o câncer de próstata e a gente motiva, né, todos os nossos telespectadores a se amarem e a se cuidarem. E as mães, esposas e filhas continuarem incentivando. A gente vê ali, né, metade dos homens que procuram urologistas acabam admitindo que foram a partir, muitas vezes, da insistência da esposa. Isso acontece com muita frequência. E esses números realmente refletem a realidade. Frequentemente no consultório, todo paciente de primeira consulta, eu peço sempre para as secretárias perguntarem qual o motivo ou qual a indicação de como o paciente chegou até mim. E não raras vezes o paciente fala que não tem ideia, foi a esposa que marcou a consulta. Então isso realmente acontece com muita frequência e reflete justamente esse cuidado que as mulheres têm, não só com si próprias, como com os esposos e parentes. Quando a gente fala, né, do próprio câncer de mama e o câncer de próstata, doutor, são doenças silenciosas. Então, no início ali do tumor, não tem sinal. Por isso que o exame é tão importante, por isso que a gente sempre insiste nisso, né? Porque não é uma doença que vai te dar aí um alerta. Olha, você está sentindo uma dor, uma vermelhidão, vai procurar o médico. Porque quando você sente, por exemplo, o caroço no caso do câncer de mama, ele já está instalado, o tumor já está grande. Então, por isso, a gente sempre incentiva o exame de prevenção, as mamografias, né, ultrassom de mama, para, se for o caso, diagnosticar bem no comecinho. A gente viu ali 95%, né, de chances de cura. Para o homem é a mesma coisa, não tem nenhum sintoma, nenhum sinal que avise ele, olha, tem alguma coisa errada. Exato, Tati. Na próstata, habitualmente, nós temos 2 tipos de doenças bem distintas. A hiperplasia benigna, que é a doença que costuma trazer sintoma, mas como o próprio nome fala, é benigna. Então, você tem um crescimento da próstata que leva à dificuldade miccional, mas não é câncer. E você tem o câncer. O câncer da próstata, normalmente, ele começa na região periférica dessa glândula. E como é na região periférica da glândula, não costuma trazer dificuldade miccional, nenhum tipo de sintoma e geralmente é silencioso. Quando um tumor de próstata começa a trazer sintoma, é porque realmente já está no estágio muito mais avançado. Então, habitualmente, o tumor de próstata não é sintomático. E por isso é importante fazer esse screening populacional, mesmo sem sintoma, na faixa etária adequada, para se detectar numa fase inicial e conseguir esse potencial de cura tão alto na fase inicial, realmente. Você falou um pouquinho da faixa etária, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso em relação Sim. aos exames, se tem algum grupo de risco. E a gente tem uma tela, gente, exatamente, né, sobre esses riscos. Então, conforme as fases, as idades, dê só uma olhada também aí nesses dados e que você possa repassar, viu, para o maior número de pessoas que você conhece, o risco, então, de desenvolver 13% ao nascer, 16% aos 40 anos,
um pouquinho mais de 19% aos 50 anos e 50% aos 80 anos. Mas a gente percebe que durante toda a vida, né, é bacana você ficar atento. O tumor de próstata, ele é o segundo tumor mais prevalente no sexo masculino. Ele só perde para os tumores de pele que não são não melanomatosos, não melanoma. Então, realmente, ele é muito prevalente. E ele tem uma relação direta com a faixa etária. Quanto mais velho o indivíduo, aumenta o risco de desenvolver, chegando nesse número realmente muito alto. Indivíduos com 80 anos ou mais, metade da população nessa idade tem risco de desenvolver câncer de próstata. É muito grande, né? Essa estatística, esse muito número elevado, realmente assustador. Chega a ser metade das pessoas que possuem hoje cerca de 80 anos tem risco de desenvolver câncer de próstata. Vão receber esse diagnóstico. Exato, isso é realmente muito significante. E sobre a questão de diagnóstico precoce, como a gente vinha falando, aí a importância do exame digital da próstata, que é o exame de toque retal, popularmente conhecido, porque indivíduos sem nenhuma alteração sintomática, simplesmente pelo exame digital da próstata, 40% dos tumores podem ser diagnosticados dessa forma. Então, é um número bastante expressivo. Todos os pacientes que chegam na faixa etária, que hoje a recomendação é a partir dos 50 anos, para quem não tem nenhum antecedente na família de câncer de próstata, ou 45 anos para todo homem que tem algum parentesco com câncer de próstata ou na raça negra, já que nos negros também existe uma incidência maior do câncer de próstata. A incidência é maior, doutor? E geneticamente, na raça negra, existe uma incidência maior para o câncer de próstata. Que curioso. Exato. Então, nesse caso, esses indivíduos já devem procurar um urologista para uma avaliação inicial e nessa avaliação, apenas o exame de toque, sem PSA, sem nenhum outro exame, é capaz já de diagnosticar 40% dos tumores. Mas nós temos ainda outros exames, como o PSA, que é um exame rotineiramente também feito pelo sangue, que auxilia nesse diagnóstico, aumentando a acurácia do exame. O exame, o senhor indica fazer uma vez por ano, a cada 2 anos? Inicialmente, a recomendação é anual. Quando o paciente chega ao consultório e nós detectamos alguma alteração, seja uma próstata um pouco aumentada, alguma área um pouco diferente, ou o exame de sangue que nós fazemos em conjunto tem alguma alteração, mas que não é ainda o momento de uma biópsia, um diagnóstico de câncer, nós podemos acompanhar com menos tempo, com 6 meses, às vezes até com 3 meses, mas depende de como vem esse exame inicial. Estando tudo normal, a recomendação é anual. Perfeito. Doutora, você comentou algo importante. Então, a partir dos 50 anos, é bacana que todos os homens se submetam a esse exame e passem a fazer, pelo menos uma vez por ano, Sim. o exame do toque. Exato. Se aquele homem que está me acompanhando tem algum caso na família de câncer de próstata, aí a indicação é a partir dos 45 anos. Exatamente. Gostaria de emendar uma pergunta, doutor. Sim. Se o homem que está nos assistindo agora tem algum caso na família de câncer, mas não o de próstata, um outro tipo de câncer, né? Atingiu aí o tumor uma outra região do corpo. Continua aos 45 anos? Não. Nesse caso, a recomendação mantém aos 50, porque no caso do câncer de próstata, a influência é que tenha sido algum câncer de próstata também. Não existe, no caso de câncer de próstata, pelo menos até hoje comprovado, nenhuma reação cruzada com outros tipos de tumores, como existe em outras situações. Como, por exemplo, em tireoide, com mama, existe alguma associação que pode ter. Por isso até minha dúvida, porque no caso da mama... Exato, existem as síndromes e que pode ter tumores associados. Na próstata, até o momento, não há. Perfeito, então vale, se não tem caso de câncer de próstata na família, a partir dos 50. A partir dos 50. Se tem algum caso na família, a partir dos 45, é importante que esse homem já submeta aí ao exame. Exato. Temos mais uma tela que a gente gostaria de compartilhar com você de casa, que traz também informações aí bastante importantes, viu? Você que está acompanhando aí o nosso programa, em relação ao câncer de próstata, é o câncer mais comum do homem, como o doutor comentou, é a segunda causa de morte por câncer no homem e aumenta muito com a idade. Então, essa segunda tela aí, ela vem reforçar a anterior, um número assustador. A gente tem ali a incidência, homens na faixa etária de 80 anos, 50% dessa população nessa faixa etária recebem esse diagnóstico. Exato. Realmente, como já foi dito, é um número bastante alarmante e reforçando a necessidade justamente de um screening recorrente, anual, para que se possa detectar numa fase inicial e conseguir um tratamento adequado, evitando os desfechos negativos de um diagnóstico mais tardio. Nós vamos continuar a falar sobre isso e eu quero muito que você de casa entre aqui na nossa entrevista, participe desse bate-papo. Você que tem alguma dúvida, alguma curiosidade, muitos homens acompanhando, a gente já leu até algumas participações aqui ao vivo, pessoas participando via call center, nossos novos sócios colaboradores também, um abraço a todos.
Participe. Se você quiser também dar o seu testemunho, né, entrar aqui de fato na nossa entrevista, ligue 0800 777 0021 ou aproveite o espaço das nossas redes sociais. Volto já para a gente continuar essa conversa. Eu acho que a gente tem um papel muito importante, né, doutora, enquanto veículo de comunicação, enquanto profissional da área de saúde, de fato quebrar alguns tabus. Hoje, infelizmente, as pessoas, os homens, não têm tanto preconceito como alguns anos atrás, mas ainda hoje a gente vê algumas pessoas ali resistentes, né, ao exame. Sem dúvida, isso aí continua acontecendo e o papel de vocês, justamente como meio de comunicação, é conseguir promover a informação de forma correta para poder elucidar melhor a população. E daqui a pouquinho a gente segue com mais informações aí importantes com o doutor hoje.